noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui, trazendo o programa Engenharia Predial. Nós estamos no programa de número 82, né? Portanto, como repito sempre, tem 81 programas aí à disposição de todos que quiserem, @engenharia-seu-outro. É um material vasto e muito, muito importante para todos aqueles gestores de condomínio, engenheiros, síndicos, e demais profissionais que trabalham na área da inspeção predial, na área da edificação, né? Como a gente repete sempre aqui, o Luiz é parceiro constante nosso aqui, a edificação é o principal motivo da existência dos síndicos, dos gestores, né, dos engenheiros e todos os demais profissionais. Se não existisse a edificação, não existiria todos esses profissionais. Portanto, é fundamental que a gente tenha bastante cuidado, né? Trabalhe bastante o conhecimento quanto à importância da inspeção predial, né? E principalmente da manutenção predial. Dentro dessa linha, nós estamos já alguns programas desenvolvendo um trabalho sobre os carregadores de veículos elétricos, né? A gente já lançou aqui, já divulgou, já trouxemos o capitão Breda, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, trouxemos o Major Ronaldo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, trouxemos o engenheiro Marcelo Vale, que é um dos maiores especialistas na área de elétrica e prevenção e combate a incêndio e pânico, consultor da Fórmula E, e também está nas comissões da ABNT, que estão elaborando 8 normas relativas a esse material de carregadores de veículos elétricos em edificações, né? Então, nós temos aí todo esse material à disposição de todos que quiserem conhecer, ler, ouvir os programas, sem dúvida, um volume de extrema importância que nós temos aí, conhecimento. Acho que poucas bibliotecas no mundo têm esse material que nós temos aqui na @engenharia-seu-outro, né? Nos colocamos sempre à disposição, quem quiser fazer as perguntas, né? Já vi aí que o Jonildo está presente, e Jonildo, esse programa é dedicado a você, né? Porque foi você que sempre questionou e perguntou sobre as questões dos seguros relativos a edificações que já contemplam os carregadores, né? Então, eu procurei o Daniel, que é nosso corretor, é com ele que a gente está fazendo sempre seguro, né? O Daniel trouxe a Hélida, que é uma profissional de uma empresa de seguradora, então os dois conseguem, com certeza, esclarecer todas as nossas dúvidas, nos dar as orientações. O Anderson é síndico profissional, parceiro de longa data, né? E convidamos ele para poder também enriquecer o debate aqui. Luiz, todos já estão sempre acostumados com ele, tá certo? Bom, em primeiro lugar, agradecer sempre ao Sérgio Craveiro, que é o CEO do TV Síndico Online, né, que nos permite estar trazendo esse programa, né, para todos, através de divulgação para todo o país. A gente tem pessoas nos assistindo de norte a sul, Manaus, lá do sul, temos sempre muitas pessoas, muita audiência, isso nos ajuda muito a buscar sempre trazer mais conhecimento para vocês. Então, eu vou pedir a todos que se apresentem, que façam as suas considerações iniciais para a gente poder começar essa conversa, né? Vamos começar, então, na sequência de cima para baixo aí. Daniel, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. É muito importante, né, a gente difundir a cultura de seguros como uma forma de prevenção, né, de manutenção do equilíbrio financeiro, tanto para as pessoas, para as famílias, quanto também para os negócios. Meu nome é Daniel, né, eu sou sócio da Forto Investimentos, é um escritório credenciado a XP, onde dentro da nossa estrutura nós temos uma área de gestão de riscos, a qual eu sou responsável. Então, nessa parte de seguros, eu espero que eu possa agregar bastante aqui no nosso bate-papo. Ok. Hélida, por favor. Olá, boa noite.
Bom, eu sou a Hélida, sou especialista de seguros, tá? Trabalho aqui em parceria junto com o Daniel, atendo ele numa seguradora. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse debate, desse bate-papo, até porque é de extrema importância, né, conscientizar os síndicos a importância do seguro nesse sentido, que é a pauta aqui do nosso bate-papo hoje. E é uma demanda que a gente tem recebido bastante. Então, essa demanda, por conta da oportunidade que tem aí, né, dos carregadores elétricos, ela vem crescendo cada vez mais. Então, são oportunidades e é um item que a gente precisa de bastante atenção para o amparo do condomínio como um todo. Então, é um prazer poder contribuir aí com vocês e espero que a gente tenha uma troca bem bacana. Obrigado. Anderson, por favor. Olá, pessoal. Aqui Anderson Macarenco, de Vitória, Espírito Santo. Quero agradecer aí pela oportunidade, Maurício Ceoto, por estarmos aqui mais uma vez nesse encontro e para trazer um tema que a gente precisa aí construir, né? Desconstruir alguns paradigmas e construir novos paradigmas em relação a essa nova realidade que a gente tem no mercado aí, né? Então, no que eu puder ajudar com as informações, mas estou achando que eu vou estar aqui representando os síndicos mais para aprender com os especialistas aqui hoje e desejo a todos vocês um excelente encontro, um excelente bate-papo aí. Agradecer também ao Sérgio Craveiro também pela oportunidade de estar aqui e desejar a todos os colegas aqui um excelente encontro aqui, um bate-papo bem legal, que é esse assunto muito pertinente e atual. Ok, Luiz. Boa noite, pessoal. Rapidinho, né? Como o senhor disse aí, a gente está quase já ganhando a carteirinha de sócio aqui do programa, então a gente está tendo a oportunidade de estar participando. Vou fazer um pouco das palavras do Anderson a mim, acho também que vou ficar aqui bastante como ouvinte, talvez levantar algumas questões, dúvidas que eu também tenho, igual os nossos ouvintes aí. Tá legal? Agradecer mais uma vez o seu outro pela chamada e o Sérgio Craveiro pela oportunidade. Bom, eu não sei se vocês estão tendo, mas eu estou com um pouquinho de problema de sinal. Espero que não nos atrapalhe, né? Mas vamos lá. Para iniciar, eu gostaria apenas de um pouquinho de paciência dos nossos convidados para que a gente pudesse só fazer uma breve introdução, né, sobre a questão do carro elétrico, do veículo elétrico, né, e a sua a chegada meio que repentina aqui, que acabou pegando todos de surpresa, né? Bom, o que nós temos conhecimento de veículos elétricos são bastante sustentáveis, né? E essa é a moda é a pegada do mundo, né? São silenciosos, reduzem poluição, né? Tem muitas vantagens, mas também tem algumas situações que precisam de especial atenção, né? Quais são? Basicamente, a questão da bateria de lítio, né? Pelo que nós já estudamos, levantamos e já apresentamos no nosso e-book, né? Basicamente, o problema é os riscos de um incêndio com a bateria de lítio, né? Pelo mundo já ocorreram diversos sinistros. No nosso e-book nós estamos relatado aí, na internet todos veem constantemente esses videozinhos, né? Às vezes com informações corretas, outras vezes com informações exageradas, mas a gente tem que aprender a filtrar esse material e poder trazer para nosso dia a dia aquilo que é importante, né? O que a gente já, nesse tempo aí que nós já fizemos as consultas, buscamos informações e aprender sobre as baterias de lítio, são algumas situações bastante peculiares, né? Primeiro, o risco maior da bateria de lítio incendiar é quando ela está no processo de carregamento. Por quê? Porque há uma inversão de polaridade. Com isso, esses carregadores que estão sendo levados para dentro da edificação precisam ser instalados de uma forma bastante cautelosa, né? Com bastante segurança. Um outro problema também da bateria é que já está, acho que há um consenso no mundo inteiro, ela vai queimar por mais ou menos 8 horas, né? Ela é feita com células, essas células
pega fogo em uma, passa para outra, e uma bateria de carro, né? Nós não estamos falando de baterias nem maiores nem menores, mas a de carro, no mundo, a gente tem essa certeza, ela queima por 8 horas. Tá? Com essa queima por 8 horas, nós não temos hoje ainda nenhuma tecnologia, produto ou solução para que apague. Né? Houve até ontem, né, uma conversa de alguém que disse já tem solução para apagar. Não tem. Né? O que se tenta fazer é lançar água sobre o carro, a queima, né, para reduzir a temperatura. Com isso, a gente consegue minimizar os problemas que ele vai trazer para a edificação, considerando que essa queima está acontecendo dentro de uma edificação, no local de um carregamento. Tá certo? Então, em função disso, o volume de água que a gente tem, e esses são dados do próprio Corpo de Bombeiros, você necessita de 10 vezes mais água do que uma situação de um carro qualquer, de um incêndio qualquer. Então, você precisa de um volume de água que, por óbvio, a gente não tem isso disponível dentro das edificações. Né? Até mesmo o próprio Corpo de Bombeiros, hoje, ainda não se preparou para esse combate, por isso que se busca essas soluções. Né? Além do mais, nós temos uma fumaça, uma queima dos plásticos, né? E aí não é só se tratando de carro elétrico, mas todo carro moderno hoje tem um volume de plástico muito grande. E essa queima desse plástico, ela gera um gás que é uma fumaça que é altamente contaminante, pode matar. Né? A gente tem informações do Corpo de Bombeiros de que, num combate, eles têm que estar sempre com máscara e toda aquele proteção para evitar um dano ou um risco maior. Né? E, além do mais, também, a nível mundial, já se foi constatado que o carro elétrico pegando fogo, a bateria, ela vai lançar partículas a 5 metros de distância. Né? Por isso é que o Corpo de Bombeiros em São Paulo, quando fez a consulta pública lá, determinou que 5 metros para um lado e para o outro não se poderia ter nenhum outro veículo, né? Ou se pelo menos você pudesse enclausurar ou colocar esse veículo dentro de 2 paredes corta-fogo, para que não se fosse perdido esses 5 metros. Né? Isso ainda está em estudos, em análises, tanto da ABNT quanto dos próprios corpos de bombeiros, para se buscar essas normas e essas decisões. Bom, com isso tudo, a gente buscou trazer para esse e-book uma visão diferenciada, vamos dizer assim, né? O Corpo de Bombeiros, a ABNT, estão preocupados com o combate do incêndio, especificamente. Né? E nós, como somos especialistas na edificação, né, a gente está preocupado com a edificação. Né? Se ocorrer a queima dentro da edificação, quais as consequências daquilo ali? Ou o raciocínio inverso, né? Para que eu possa ter um carregador dentro de uma edificação, quais as medidas mitigadoras que nós precisamos tomar para que, em caso de um sinistro, aquilo não comprometa a edificação. Então, o objetivo do e-book foi esse, ele está aí à disposição de todos que quiserem, sem custo para ninguém. A gente pede apenas no nosso link lá um breve cadastro, mas esse cadastro é apenas porque a ideia é termos revisões, né? E muito provavelmente hoje já vai sair material aqui por uma revisão, porque nós não fizemos nenhum comentário, não fizemos nenhuma menção à questão das seguradoras, dos seguros, né? Então, é importante que a gente possa estar atualizando isso todos os dias, todas as vezes que possível. Tá certo? Bom, Luiz, acrescenta aí alguma coisa na parte da estrutura, que você é o especialista. Bom, legal. Como o senhor disse, né, a grande preocupação nossa no meio técnico é a edificação. E sobre essa ótica, a gente tem se deparado com algumas questões complicadas, né? Sabendo que o foco inicial se dá justamente na hora do carregamento, que tal a gente instalar os carregadores em locais que vão gerar menos problema para a edificação?
ou também para os usuários, né? Então é dentro dessa ótica que a gente vem trabalhando, tanto lá no nosso material, quanto as consultorias que a gente vem dando, né? A maioria dos prédios que a gente chega, o pessoal tem a preferência de instalar os carregadores nos pilares. E aí começa a chegar as dúvidas que os nossos amigos hoje aqui talvez possam corroborar bastante. Bom, instalei, por exemplo, um posto de abastecimento do carro elétrico no pilar principal da edificação. E assim que pegou fogo, obviamente um fogo acima da média, com duração de pelo menos 8 horas, e o prédio veio a colapso. Quem paga a conta? Essa é uma das grandes perguntas que a gente tem. Será que o condomínio não tinha que ter efetivamente feito uma avaliação e colocado em pilar de menos importância, proteger esse pilar? Que tal nem colocar no pilar? Então, essas questões a gente levanta muito lá no nosso e-book, e eu acho que todo o pessoal que vem passando aqui, comentando, como o Jonilson, tá carente dessas perguntas, né? Será que, por enquanto, essa falta de regra seria, de fato, um descaso, uma falta de querer entender, né? As normas internacionais estão aí e já deixam a gente bem respaldado com várias coisas. Então, dentro dessa ótica aí que a gente veio trabalhando no material e hoje espera solucionar parte das questões aí depois que acontecer, né? O que a gente vai levar em consideração? Ok. Antes que a gente passe a palavra ao Daniel e à Hélida, vamos ouvir o Anderson também, porque ele, inclusive, tem no seu prédio, não é isso, Anderson? Num dos prédios que ele é síndico, ele tem lá carregadores, né? E até então, a preocupação era somente com a questão da energia, né? Quem paga a conta, da onde vai sair a alimentação, né? E hoje a gente já sabe, né? Que a preocupação não é só essa, tem todas as medidas relativas à prevenção e combate a incêndio e pânico, que também precisam ser agregadas numa decisão de instalação de um carregador, né? Mas, Anderson, pois não, pode falar. Mas é muito interessante, né, o Ceuto, que inclusive você até falou algo que assim, como síndico, a gente pensa assim que a água não deveria ser utilizada, principalmente por se tratar de um equipamento elétrico, né? Mas aí você falou que precisa de água, tendo em vista, olha só como eu já estou aprendendo mais algumas novidades aqui com vocês, né? É a duração que um incêndio causado nesse tipo de bateria, o tempo que ele fica perdurando e a necessidade de você ter continuamente algum sistema para poder fazer a redução do calor, né? Ou para não ver a expansão daquele incêndio. Então, nessas instalações, uma das instalações é um condomínio comercial e que ele já é dotado de sprinkler. E por que me pareça, o sprinkler está justamente em cima da vaga de garagem do veículo. Obviamente que condomínios residenciais, a maioria não é dotado desse tipo de sistema, né? Mas que bom saber que a gente, eu até achava que colocar um sprinkler, né, água, associado a aparelhos elétricos, a gente, no treinamento que a gente costuma fazer, né, principalmente combate de incêndio, até mesmo a utilização de outros tipos de sistemas, até mesmo de extintores específicos para essa finalidade. Mas, em relação à questão também das preocupações de nós como síndicos, e mais uma vez é importante salientar que antes mesmo de tratarmos sobre essa questão do seguro, porque o seguro, a gente só vai saber se o seguro é bom realmente quando a gente realmente precisa dele, né? E aí os nossos colegas aqui, especialistas em seguro também, muitas vezes a gente só vai saber se é bom ou não é bom no momento que a gente realmente precisar dele, mas eu espero que nós nunca precisemos e trabalhemos sempre na questão de fazer um serviço bem feito, né? Então, mais uma vez, eu reforço aqui da importância, sim, nós temos engenheiros aqui, justamente para poder fazer o quê? Um excelente projeto elétrico antes de fazer qualquer tipo de modificação ou instalação de uma baia de carregamento, colocar esse tipo de equipamento. É fundamental que seja feito por um profissional, né, um engenheiro, inclusive especialista nesse tipo de área, engenheiro elétrico, né, engenheiro eletricista, para poder fazer todo um projeto, o estudo de carga e ver a viabilidade de instalação ou não desses equipamentos dentro do condomínio. Agora, o que o Luiz falou aí também é uma coisa interessante, né? São equipamentos novos, eles se comportam de formas diferentes, um novo paradigma, é uma coisa que a gente ainda vai ter que, infelizmente, vão ter que ver muitas coisas ainda acontecer para a gente ir ajustando processos.
porque nós passamos já pela época dos carros também a gás, se vocês, né, não se lembram disso aí, também era um medo que a gente tinha e temos aí agora, a gente convive tranquilamente com esse tipo de negócio, a gente nem sabe, né, nos estacionamentos, nas garagens, que carro que já está com um cilindro ali dentro ou não, se ele é dotado de a gás, e que também tem o seu perigo, né? E agora nós estamos aí com os veículos elétricos que tem esse problema, o cuidado que tem que ter com as baterias. Então, enfim, antes de mais nada, a minha orientação como síndico mais uma vez, sempre o condomínio e o síndico como responsável pela segurança e salubridade do condomínio, ele é responsável, sim, de fazer, sim, todo um trabalho profissional com a RT, fazer uma análise de carga, se o condomínio, porque existem condomínios antigos que não tem capacidade de colocar esse tipo de equipamentos, então fazer isso sempre orientados por profissionais. E no que diz respeito, já que o nosso tema aqui é sobre seguro, que a gente também vai passar aqui a trocar umas ideias aqui com os especialistas em seguro, realmente ter excelentes profissionais também atuando com você, né, síndico, assim como você precisa ter um bom engenheiro para estar com você nessas questões aí de dar uma assessoria de engenharia no seu condomínio, na sua gestão, terem também excelentes corretores de seguros, né, que sejam especialistas, que estejam sempre buscando conhecimento, e inclusive sobre essa temática que a gente está trazendo aqui hoje, advogados também, muito importantes, e N profissionais que a gente pode, né, juntamente com a nossa equipe, ter esse assessoramento aí para o síndico não caminhar sozinho. Né? A minha dica é não caminhem sozinho, busquem sempre os profissionais. E parabéns a vocês que estão aqui nesse momento buscando mais conhecimento, colegas e síndicos e síndicas que estão aqui buscando esse conhecimento para aplicar na sua gestão condominial. Obrigado, Anderson. Daniel Hélio, eu vou pedir mais um minutinho de paciência, e o Jonildo também, porque já está impaciente lá, eles já vão responder as suas dúvidas, Jonildo. Eu queria agradecer ao Márcio Vinícius Tavares, ele é o presidente do Sindicom de Governador Valadares, né? No sábado nós vamos estar aí fazendo uma palestra, e obrigado pela participação, Márcio. Grande abraço também ao Cristiano, da Ativa, parceiro nosso também aí de Juiz de Fora, e o Sérgio Craveiro provavelmente já deve estar até por aí, já organizando a festa, né? Mas, sem dúvida, vamos estar aí, e aproveitar também e dizer que no dia 7 de dezembro, nós vamos estar em Belo Horizonte de novo, mais uma vez, estive lá semana retrasada, no CONASE, e agora fui convidado também pelo presidente do Sindicom de lá para uma nova palestra para comemorar o Dia do Síndico, né? A expectativa deles lá é de 500 síndicos participarem. Então, nós vamos estar lá também. Mas queria fazer só apenas duas considerações, Anderson, com relação ao seu comentário. No caso do elétrico, né, da água para resfriar, para diminuir a temperatura de uma queima, nós temos já como preconizado, está estabelecido no nosso e-book, mas os engenheiros elétricos que previrem, né, que prepararem as instalações, eles precisam ter sistemas de detecção e desligamento imediato da energia quando há um caso de um incêndio, né? Então, todo esse planejamento, não só através do engenheiro elétrico, mas das demais especialidades, é fundamental, né? E aproveitar um comentário que a gente faz sempre aqui, já que você falou sobre os carros a gás, né? Sim, inclusive já houve explosões de carros a gás abastecendo, né? Não foram poucas, a gente já viu isso, mas a máxima que a gente traz, inclusive veio lá de São Paulo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, é de que ninguém até então trouxe a ideia de se trazer o carregador de carro a gás para dentro do prédio, né? Da mesma forma, ninguém quis trazer ainda um posto de gasolina para dentro do prédio, né? E agora não, agora estão trazendo os carregadores elétricos para dentro do prédio. Então, é isso que nos preocupa, né? É a segurança da edificação e de todos que estão dentro da edificação,
que precisa ser avaliada com bastante critério, porque senão o risco aí de uma tragédia, né, é grande. Posso falar? Pois não. E acho que é até interessante você estar falando, e também é diferente das outras formas, porque você traz o carregamento para esses ambientes. E o processo, creio eu, que é justamente o que é mais crítico, é justamente o processo do carregamento. Você não tem um carro a gás que está carregando lá dentro. Você não tem um carro a combustão, né, gasolina ou combustível líquido, mas que você está num processo de carregamento lá dentro, né? Então, eu acho que tem uma mudança, justamente um novo paradigma, uma nova situação em que você está dentro desses ambientes fazendo um processo de carregamento, e que é justamente um procedimento que é onde que tem um risco muito grande. E, na maioria das vezes, esse carregamento ele não está sendo monitorado por ninguém, né? Você fazer o carregamento, né? Tem alguém vigiando e monitorando ali. Mas elétrico, não. Eles costumam deixar o carro ali ou vir a noite inteira plugado lá e deixa o pau quebrar, né? Então, justamente esses dispositivos que você falou aí são fundamentais mesmo para poder alarmar em alguma situação, né, crítica nesse processo de carregamento, né? Ok. Daniel, então, a gente gostaria de te ouvir, conhecer melhor a sua empresa, o seu trabalho, né? Não só na parte elétrica, nas questões de carregador, mas você atua de forma geral. Então, é importante que todos aqueles que estão nos ouvindo tenham um conhecimento mais detalhado da importância do seguro, né? Pelo conhecimento que eu tenho, eu acho que nenhum síndico corre o risco de não ter o seguro, né? Muitas das vezes ele pode até ter e não usar em função dos problemas que falta de AVCB, falta do alvará de funcionamento, às vezes pode comprometer o recebimento, né? Mas pagar o seguro, eu acho que todos pagam. Não é isso, Daniel? Isso, se tiver realmente contratado da forma correta, com uma seguradora habilitada, né, registrada na SUSEP, e principalmente, né, contando com o auxílio de um profissional especializado, realmente esses riscos são bem minimizados. Agora, até reforçando o que os colegas já falaram, a gente já vive uma realidade, né, dos carros elétricos. A tendência é que a demanda aumente nos próximos anos. Já tem montadoras que, inclusive, já estão deixando de produzir carros com motores a combustão, então é um caminho sem volta, né? Só que tudo que é novidades, às vezes acontece numa velocidade muito grande e envolve vários outros fatores. Quando a gente fala de seguros, a gente está sempre atrelado à palavra riscos, né? Então, quando a gente pensa em carregadores, carros elétricos, a gente tem que pensar quais são os riscos que isso traz dentro de uma residência, de um edifício, de um condomínio. Então, o Código Civil, né, que trata a parte de seguros, diz o seguinte, que sempre quando há uma modificação ou um agravo do risco, a seguradora deve ser comunicada. Aí eu estou falando no caso dos condomínios que já têm a pólice vigente. Isso, já tá com a pólice contratada. Qual é a nossa orientação? Antes de instalar, comunicar a seguradora, primeiro para saber se a seguradora tem aceitação ou não. Porque assim como as outras indústrias, as seguradoras também estão se adaptando a essa mudança, a essa demanda crescente de carros elétricos. Então, não são todas as seguradoras, por exemplo, que têm aceitação para esse risco. Então, o primeiro ponto é comunicar a seguradora da sua pólice que você pretende instalar os carregadores, enfim, você tem um projeto, e aí se ela tiver aceitação, ela pode agendar uma vistoria, enviar um técnico para poder avaliar, ou pedir a documentação, um projeto, e aí, a partir daí, ela chancelar, né, que tem aceitação, ou então até pedir alguma modificação na própria pólice, contratando alguma cobertura adicional, incluindo alguma cláusula. Então, a orientação assim, é para os condomínios que já têm a pólice, né, e que estão pretendendo instalar esses carregadores,
é realmente, primeiro ponto, é comunicar a seguradora, chamar a seguradora para atuar em conjunto nesse projeto, né? Porque, como bem falado, né, esses carregadores eles têm aspectos técnicos, aspectos legais, mas vai além disso também. Temos que ver a questão dos seguros, né? O que está amparado, o que cobre, porque quando a gente fala dos riscos envolvidos nesse sentido, o que pode ocasionar? Uma sobrecarga elétrica, então existe uma cobertura de danos elétricos, chamada danos elétricos, porque uma sobrecarga elétrica pode causar danos na estrutura do prédio ou até mesmo nas propriedades particulares de cada condômino. Tem um risco do incêndio, né? E esse incêndio pode danificar a estrutura do prédio, danificar carros que estão próximos, pode causar dano corporal a algum prestador de serviço. Enfim, são riscos, né? São coisas incertas, e a grande questão do risco é que a gente não tem como prever o grau de danos financeiros que um risco pode ocasionar, né? E além da questão desses riscos estruturais e de riscos patrimoniais, ainda existe o risco da responsabilidade civil, né? De quem seria essa responsabilidade civil no caso de uma instalação onde a seguradora não foi comunicada e causou danos a terceiros? É o condomínio? É o síndico? Então, tem todos esses pontos que devem ser realmente são pontos de atenção, né? E a Hélida pode até falar como que tem acontecido aí nas seguradoras, né, ali no dia a dia, no operacional, e colaborar com a gente aqui nesse bate-papo. Não, Hélida. Muito bem colocado, Daniel. Então, o seguro de condomínio é um seguro obrigatório, né? Então, acho muito pouco provável, hoje em dia, algum condomínio ainda correr o risco de ficar sem o seguro, né? Porque a grande preocupação é justamente amparar a parte estrutural do prédio, das áreas comuns do local, né? E aí, com essa crescente aí dos carregadores elétricos, é uma situação que acaba aumentando o risco do condomínio, né? Porque é algo novo, é algo que envolve a energia elétrica, é algo que pode ocasionar, potencializar uma explosão, um incêndio. Então, hoje em dia no mercado nós já temos seguradoras que aceitam, tá? Como o Daniel falou, nem todas já têm essa aceitação, mas algumas já. Para cada seguro que a gente faz, é importante que o projeto esteja realmente avaliado pelos profissionais adequados, porque sempre é feita uma inspeção para analisar o risco, para verificar como é que estão os protecionais, como é que estão a questão mesmo da instalação do condomínio, se esse carregador está instalado na vaga adequada, se ele está de acordo com as normas da ART, tá? Porque precisa estar, né? Porque é um bem que o condomínio está incluindo ali no patrimônio, e ele precisa estar de acordo com as normas também, para que possa ter uma aceitação num eventual sinistro, né? E aí, o que pode ocasionar? Como os colegas já falaram, né? Um incêndio, que é o principal risco, né, que pode acontecer aí no momento de carregamento. Então, se acontecer um incêndio que seja proveniente de um carregador elétrico, o condomínio vai estar amparado, desde que essa seguradora tenha aceitação para isso, né? Então, não adianta a gente colocar numa seguradora que não vai ter aceitação, achando que o condomínio vai estar amparado, e aí, se acontecer um sinistro, o condomínio vai precisar arcar com esse prejuízo, né? Porque não vai ter uma indenização. Então, nas seguradoras que têm aceitação, é possível, sim, tá? O condomínio ficar amparado diante de uma situação como essa, bem como um dano elétrico também. Então, se gerar aí uma sobrecarga de energia, o condomínio também vai estar amparado. Essas coberturas de danos elétricos, as coberturas de responsabilidade civil, são todas adicionais, então elas são incluídas de acordo com a necessidade e a característica do condomínio, tá? Então, é importante que esteja bem personalizado o seguro, né? Se acontecer uma explosão e esse incêndio, né, ocasionar aí, danificar veículos de terceiros, porque isso é bem propenso de acontecer também, dependendo do tamanho do incêndio. Nós também temos o amparo através da cobertura de responsabilidade civil garagista, né? Porque nós temos aí a responsabilidade civil, que é segmentada de acordo com cada situação.
Então, tem a garagista, que é justamente para amparar esses veículos que estão sob responsabilidade do condomínio, tá? Ah, Hélida, mas e se esse fogo se propagou para uma unidade de um condômino? E aí, o condômino vai ficar com esse prejuízo? Nós temos também uma cobertura que ampara a unidade autônoma, né? Então, a unidade dos condôminos, além do condomínio, da área comum, tem a possibilidade, sim, de amparar a unidade autônoma. Então, lembrando que tudo isso, todas essas coberturas, elas precisam estar contratadas no seguro para que tenha o devido amparo caso aconteça um sinistro, tá? Mas a grande questão é a preocupação do carregamento, se o equipamento não for do condomínio, né, que eu também tenho recebido esse tipo de demanda, é uma empresa que vai prestar serviço, vai ter um contrato com o condomínio, tá? Desde que tenha um contrato de prestação de serviço e o condomínio assuma a responsabilidade desse carregador, o condomínio também está amparado na apólice do condomínio normal. Tá? Então, é importante também porque, às vezes, acontece, o condomínio não adquiriu o aparelho, mas ter essa empresa que vai prestar o serviço e deixar o equipamento lá dentro. Então, é possível também fazer dessa forma. Então, para deixar vocês tranquilos, que hoje em dia a gente já consegue amparar os síndicos para ficar de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, e não gerar uma possível dor de cabeça futuramente, caso aconteça alguma situação diante do carregamento elétrico. Okay. Quer acrescentar, Daniel? Daniel, só acrescentar uma pergunta já para vocês. Eu, pelo menos, conheço centenas de prédios na Grande Vitória que tem o carregador já instalado, né? E, em algumas situações, não é nem do condomínio e nem de uma empresa, é o próprio condômino que porque quis, foi lá e colocou, muitas das vezes até amparado por uma decisão judicial. Eu sou assistente técnico de 3 condomínios, onde o condômino entrou com um pedido de liminar, o juiz deu e houve a instalação desse carregador, né? Por ordem judicial. Nesses casos, muito provavelmente, o síndico não se preocupou em chamar o seu corretor, de reavaliar se a seguradora está ciente, não está ciente, se ela ampara, se ela não ampara, né? Qual a orientação que você dá para esses síndicos, Daniel? Vamos lá. A Hélida pode até me ajudar nessa questão, mas a orientação seria realmente o seguinte, seria comunicar a seguradora antes. Se acontecer essa situação, o morador deveria retirar, desinstalar isso aí para poder fazer o procedimento de comunicar, porque a questão do seguro é muito importante, porque se não tiver aceitação e já tiver instalado e acontecer algum sinistro, ele coloca em risco a perda da indenização do condomínio como um todo. Então, Hélida, né, seria isso mesmo, né? Você pode até falar. E se for alguma coisa relacionada a uma demanda, uma questão judicial, aí também tem que realmente chamar a seguradora para poder apresentar e falar que realmente não pode colocar todos em risco em detrimento de um morador. Então, acredito que uma decisão dessa poderia tranquilamente ser revertida se for apresentado uma situação que coloca o risco de todos em detrimento de um só. Exatamente. O que acontece? Quando o carregador é de um morador, esse morador ele está assumindo a responsabilidade. Então, se o carregador dele ocasionar um incêndio no condomínio, por exemplo, a responsabilidade é desse morador, tá? Embora numa apólice de condomínio, né, num patrimonial, nós amparamos incêndio de qualquer causa, tá? Então, se tiver um incêndio no condomínio que seja proveniente do carregamento, provavelmente vai ter o amparo. Só que se o síndico não quiser acionar a apólice dele, é de responsabilidade do morador. E aí nós temos, aí entraria numa outra vertente, né? Porque existe o seguro específico para o carregador. Então, do equipamento, né? Do equipamento. Então, esse morador, o ideal seria ele fazer o seguro específico do equipamento, que aí ampara também contra incêndio, contra danos elétricos, as mesmas coisas, só que é específico do equipamento que é dele, exclusivamente dele, não é do condomínio. A não ser que aí entra naquela questão que eu falei, se ele tem um contrato de prestação de serviço com o condomínio e o condomínio está assumindo essa responsabilidade. Aí sim vai estar tudo amparado certinho dentro da apólice do condomínio. Mas se não for o caso,
é de responsabilidade do morador. Então, se o síndico não, se, por exemplo, o sinistro for negado, né, na apólice do condomínio, o condomínio pode entrar com um processo com esse morador, porque de fato é de responsabilidade dele. Entendi. São informações bastante importantes, não é isso, Luiz? Eu só queria mais um esclarecimento do Daniel. Você disse que, em já estando instalado, para que a seguradora seja acionada ou que passe a contemplar, necessariamente ele tem que retirar para depois colocar, é isso? Ou melhor, a instalação do carregador, obrigatoriamente, ela precisa ser antes autorizada pela seguradora? É isso mesmo que eu entendi, Daniel? Isso. O ideal é ter uma autorização prévia da seguradora para poder garantir a cobertura de seguros. Até porque tem essa questão, como a gente falou antes, que nem todas as seguradoras ainda estão contemplando esse tipo de cobertura. Então, o ideal sempre é comunicar. E se a seguradora, se já tiver instalado, lógico, ela vai pedir ali as instruções, enfim, vai pedir os projetos, mas pode correr o risco, por exemplo, de não ter a cobertura e já estar instalado. E como que ficaria essa situação, né? O ideal realmente é sempre orientar o síndico, né, a comunicar a seguradora antes da instalação. Anderson, acho que a gente já tem assustado muito síndico, né, Luiz? Agora, com essa informação, eu acho que vai ter muito mais síndico sem dormir aí, não é isso, Anderson? Eu vou até te dizer, você já até fez uma pergunta, que é uma das perguntas que eu iria fazer, e que a Hélida até falou assim, que é de forma bem interessante, a gente vê qual vai ser o modelo, a forma como isso vai acontecer, porque existem duas formas que isso pode ser implementado dentro do condomínio. Isso pode ser feito sob a responsabilidade individual, né, do morador que está instalando para poder carregar somente o veículo dele lá na vaga de garagem dele, mas também temos as outras condições, que foi um exemplo que eu dei, que aí é uma instalação que foi feita pelo condomínio, através de uma empresa especializada, que essa empresa está operando. Ela, por meio de contrato, ela também tem responsabilidade técnica em relação a todo o processo de carregamento, manutenção dos equipamentos, a RT, né, e a periodicidade da manutenção desses equipamentos, que eu acho que é até mais interessante assim, porque você também tem mais alguma empresa e pessoas especializadas gerindo aquilo ali e com responsabilidade de dar manutenção naqueles equipamentos, né? Diferente de um proprietário de um veículo, porque ele quer, porque quer, e infelizmente, né? Eu acho que não deveria ser dessa forma, por meio de liminar, não haveria necessidade de ser assim. Eu acho que um bom diálogo conversar, expor isso para condomínio, que a gente sabe, né? Nós síndicos sabemos que no dia a dia temos aí que sempre estar tendo muita paciência, levar ao conhecimento de pessoas que ainda são muito leigas, não conhecem, às vezes elas têm medo até demais. Eu acho que o medo, o desconhecimento que traz medo, esse que é o problema, o desconhecimento é que faz as pessoas terem medo. Então, nós, como síndicos, temos essa responsabilidade, é o que estamos fazendo aqui, obtendo mais informações para ver de que forma que a gente opera isso dentro dos condomínios de uma forma tranquila, levando essa informação para os condôminos, né? Agora, Hélida, é aquela situação, né? Quando ele fizer um seguro, por exemplo, a instalação foi feita pelo... Já tive situações assim em condomínios em que a responsabilidade toda, inclusive até mesmo técnico do engenheiro, de fazer todo a análise de carga, instalações, tipos de infraestrutura, de puxar, né, a energia desde lá do padrão da unidade autônoma até a sua vaga de garagem, tudo isso foi responsabilidade e custos do morador, porque ele queria colocar o carregador ali, porque não se coloca numa tomada qualquer. Aliás, não tem tomada sobrando em vagas de garagem de condomínio. Alguém precisa fazer uma infraestrutura. E aí ele já começa a interferir em infraestrutura do condomínio. Aí sim, eu concordo que o síndico pode, assim como uma obra, uma reforma não autorizada pelo condomínio, se o síndico não autorizou fazer aquela modificação na infraestrutura elétrica do condomínio, não tem jogo. Não tem eliminação. Como que o juiz pode vir e fazer uma intervenção num negócio desse aí? Aí a gente entra numa briga jurídica que é infinito, né?
Então a gente parte novamente daquela questão da responsabilidade do síndico trazer segurança e salubridade ao ambiente, sempre com esse pressuposto. Então, ninguém pode sair instalando qualquer coisa sem fazer uma análise prévia se aquilo ali traz risco ou não para o todo, para a edificação. Mas a minha pergunta, Hélida, é justamente isso. Esse seguro, se for de responsabilidade do condômino, que é o proprietário do veículo, isso entra dentro da pólice de seguro residencial dele? Que tipo de seguro é esse? Para a gente orientar todos aqueles que já instalaram esse equipamento, o que mais a gente poderia orientá-los? Obviamente que eu não posso obrigá-los a ter esse seguro, nem posso obrigá-los a ter seguro do veículo deles, porque a gente não sabe quem tem ou não tem seguro, até mesmo de veículos, não sabemos, né? Mas orientá-los de que forma que eles podem ter esse respaldo, que eles precisam ter também essa cobertura contra terceiros, se porventura for provocado algum acidente por conta dessa estrutura que ele fez essa instalação. Isso estaria dentro da pós-seguro residencial ou uma pós-seguro específica para isso? Essa é a minha pergunta. Sim. Então, nesse caso, seria uma pólice de seguro específica, que é o seguro do equipamento. Então, ele tem a possibilidade, que já tem também o amparo, tá? Para esse tipo de equipamento. E aí, o amparo é justamente a mesma coisa: incêndio, danos elétricos, e aí tem a cobertura de responsabilidade civil também. Então, se for de responsabilidade dele, o síndico até pode, né, exigir que ele tenha um seguro do equipamento. E aí, caso aconteça um sinistro, ele vai se responsabilizar perante os terceiros, né? É até muito comum o síndico exigir o seguro, né? Por exemplo, quando vai acontecer alguma obra no condomínio, pintura de fachada. Então, eu recebo sempre muita demanda, que foi a exigência do condomínio, o seguro de RC Obras. De né? obra. Porque se essa obra ocasionar algum prejuízo para o condomínio ou para um terceiro, a empresa vai se responsabilizar. Então, pode seguir essa mesma linha. Eu acho até interessante. Se for o equipamento do próprio morador, exigir que ele pelo menos tenha o seguro do equipamento, porque aí ambas as partes ficam resguardadas. Isso aí. Legal, obrigado. Luiz, pois não, você tem uma dúvida? A minha grande questão, né? A gente está falando muito aqui, óbvio que o grande foco acaba sendo a parte elétrica, né? A infraestrutura elétrica, mas eu quero sempre explorar um pouco mais. Por exemplo, né? O carro elétrico chegou e o pessoal já está bem categorizado, e as próprias montadoras exigem que faça lá, que tenha um projeto elétrico, que tenha RT, porque senão você começa a perder garantia, etc. e tal. Mas a gente leva sempre em consideração, pelo menos nos trabalhos que a gente tem colocado, o resto das coisas, que é tão grande ou perigosa quanto, né? Imaginando que seu sistema elétrico está todo verificado, que tem RT, e o carro pega fogo justamente por aquele problema que a gente falou. Na hora da inversão de polaridade, o carro gera um problema. Quer dizer, não foi o equipamento, não foi o carregador que gerou o problema, mas teve uma pane no carro e gerou um incêndio. Bom, nesse caso, a estrutura vai sofrer. E aí, como o Ceuto lembrou aqui bem, 8 horas para apagar esse incêndio com água. A estrutura vai sofrer também com água. Lembrando que os senhores que por acaso não lidam com concreto armado, a água é o elemento que mais destrói o concreto armado. E eu vou ficar agora 8 horas combatendo ela com vários produtos químicos da origem da queima da bateria de lítio que tendem a destruir cada vez mais esse concreto. Que talvez vai aparecer sinal daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? Então, essa é a ótica que a gente também traz sobre as questões de seguro, ou seja, e o restinho, a drenagem, quando eu inundar aquela garagem toda, e agora eu vou ter inundação, mas peraí, o seguro só combatiu o incêndio, né? Mas, poxa, para apagar o incêndio, a gente precisou 8 horas de água constante, que começou a gerar outros problemas. Agora o condomínio vai ter que fazer uma nova reestruturação da drenagem, vai sofrer problemas de recuperação estrutural e talvez até reforço grave por conta dessas questões. A gente já tem visto isso acontecer, né? Os prédios novos estão se adequando a isso, né? Criando boxes, por exemplo, para colocar as bicicletas também, que aqui a gente está falando dos carros, mas tem os outros veículos mais leves que também geram esses problemas. Quer dizer, as edificações novas elas já estão se blindando, né? E as mais antigas estão começando a pensar nisso. Mas eu queria só que a gente pensasse não só na ótica elétrica.
A gente tem várias outras disciplinas, por exemplo, como a gente aqui nem falou, das questões de ventilação. Ou seja, esse seguro vai também atender os moradores que vão respirar lá a fumaça e vão ter problemas de saúde. Então, isso tudo gera ainda uma grande dúvida na gente. Eu só complementaria, Daniel, quem puder me responder, a questão de valores, né? O seguro, ele cobre o dano de forma irrestrita ou ele tem um determinado valor como máximo e ele só vai cobrir até aquele limite? Existe na apólice o limite máximo de indenização, né? Que ele é contratado de acordo com a demanda de cada condomínio. E lógico, cada seguradora tem um teto, né? Um limite ali que pode ser contratado. Mas os valores, quem determina a contratação é o próprio condomínio. Então, dentro da apólice, você vai ter ali aquele limite máximo de indenização por cobertura. Né, por cobertura. E em relação a essas situações, por exemplo, todo dano causado pela situação, se tiver amparado na apólice, tem cobertura. Inclusive, existe uma cobertura que é riscos de contenção, que envolve indenizar todo o custo que teve para tentar minimizar os danos, né, no momento de um sinistro. E a Hélida pode complementar aí no mercado como tem acontecido. Você tinha falado do carro também, né? No caso também, o carro se pega fogo ali, o próprio carro ele tem uma cobertura de danos a terceiros, danos corporais e danos materiais, que da mesma forma, o valor dessa cobertura, ela pode ser contratada quem determina, na realidade, o valor dessa cobertura é o próprio segurado. A gente tem orientado nas nossas renovações aqui também de seguro alto, uma revisão nesses valores de cobertura, não só por questão dos carros que aumentaram muito e os carros que estão rodando aí nas ruas também tem um valor maior, mas também nessa situação, essas situações novas que podem causar danos a terceiros, para o segurado estar sempre bem amparado para qualquer tipo de situação. Pois não, Hélida. Você quer complementar? Exatamente isso. Na apólice, ela tem várias coberturas adicionais, né? A questão dos riscos, as despesas de salvados é exatamente isso, né? Então, quando acontece uma situação como essa, a despesa o prejuízo, né, que ocasionou tentando minimizar o risco. Isso também tem o amparo, tá? E aí, diante de todo o cenário que você colocou, nós temos aí várias coberturas, né? Por exemplo, tem o que a gente chama de cobertura de sprinkler, chuveiros automáticos. Então, a gente sabe que o acionamento de um sprinkler, ele vai ocasionar prejuízos para o condomínio. Então, esses prejuízos que forem ocasionados pelo acionamento dos sprinklers também estão amparados, desde que essa cobertura esteja contratada, e a gente vai amparar mediante o limite que foi contratado, tá? Porque para cada cobertura tem um limite de indenização. E aí a indenização vai respeitar sempre aquele limite máximo ali de garantia, que é o que foi contratado na apólice. Então, tem várias coberturas para amparar todas essas situações, né? Que aí é a responsabilidade civil. Se o sinistro foi ocasionado pelo condomínio e aí gerou um prejuízo, um dano material, um prejuízo financeiro para um condômino, é de responsabilidade do condomínio. Gerou um dano moral, é de responsabilidade do condomínio. Gerou uma situação de saúde para um funcionário, a gente tem também dentro da apólice a cobertura de AP para os funcionários, né? Então, essa cobertura de acidente pessoal, ela também ampara aí, acompanha a convenção coletiva, na verdade, então ela vai sempre se atualizando de acordo com a convenção e não necessariamente precisa ser contratado à parte do seguro de condomínio, porque aqui dentro nós já conseguimos dar o amparo também. Nós temos um limitador, né? Se precisar de um limite acima do que é permitido, aí a orientação é que faça pelo seguro de vida, mas dentro do produto de condomínio já atende bem. Então, para todas essas situações, nós temos as coberturas, só que lembrando que essas coberturas elas são opcionais. Então, elas precisam estar contratadas para que o condomínio, o segurado, tenha o amparo, porque às vezes acontece,
muito, tá? De não estar com a cobertura contratada, aconteceu um sinistro, mas a seguradora negou. Mas negou por quê? Vamos entender, qual foi o motivo da negativa? A cobertura não estava contratada. Então, se a cobertura não estava contratada, realmente não tem como a seguradora indenizar, tá? Então, é um ponto de atenção, até para os síndicos, né, reverem, de repente, alguma cobertura que talvez não achou que fosse irrelevante e aí viu que realmente é necessário. Um exemplo, né, no condomínio que eu moro, recentemente teve uma ventania e a parte de jardinagem, as árvores caíram, quebraram, então tem seguradora que dá o amparo para os jardins, né. Então, assim, é interessante, condomínio que tem essa parte de jardinagem, que esteja com essa cobertura contratada, porque se acontecer igual aconteceu de ter um vendaval e danificar a parte de jardinagem, é um serviço caro, né, de jardinagem. Então, geraria teoricamente uma cota extra para poder reparar todo esse prejuízo. Então, se tiver essa cobertura contratada na apólice, o condomínio vai estar amparado, então o seguro vai conseguir cobrir esse prejuízo. Entendi. Mas eu vou voltar a insistir só para me entender. Ele está existe a cobertura até um determinado limite previsto por vocês na apólice, é isso? Porque, só explicando, né? Nós tivemos, por exemplo, o Luiz me ajuda aí, acho que foi em Londres, Noruega, não sei exatamente onde, nós tivemos caso de, acho que no aeroporto de Londres, não foi isso? Uma perda total de todos os carros e toda a estrutura, era um estacionamento, pegou fogo em um, e desse um pegou fogo em toda a estrutura e acabou comprometendo perdeu todos os carros e toda a edificação, né? Não é isso, não vai cobrir tudo, obviamente, é isso? Não, de repente até também tem cobertura para tudo, porque quando vai mensurar o risco, sempre que vai se fazer uma apólice, existe o questionário de risco da seguradora. A seguradora tem um questionário para cada tipo de risco e ela vai mensurar o risco ali e ela vai até para poder entender o que você está pedindo de cobertura, se é compatível com o risco que está sendo apresentado. Então, provavelmente, se existisse uma apólice, no caso desse aeroporto de estacionamento, como é que pode tentar mensurar ali um valor? Pela quantidade de vagas, pegar um valor médio de veículos, né, para você contemplar ali um limite máximo de cobertura. E aí, quem está contratando, lógico, tem que ter uma margem ali para poder ter uma segurança, um conforto de que, mesmo que aconteça pior dos cenários, como foi esse, ele está plenamente amparado. Então, quem determina ali o valor da cobertura é quem está contratando e a seguradora do outro lado, ela faz essa análise se o que está sendo pleiteado está de acordo com a realidade, até para não ter uma situação de lucro, porque o seguro sempre vê isso também, o seguro sempre é para manutenção do equilíbrio financeiro, Reposição. né? Reposição. Então, sempre tem essa análise. Então, a gente consegue de alguma forma mensurar ali o risco que está sendo, que está exposto, né? Um condomínio, ou uma empresa, um negócio, a gente consegue mensurar através desse tipo de cálculo. Veja, Na verdade, desculpa, como que é feita essa análise, né? No momento da contratação do seguro, essas informações são dadas pelo síndico, né? Que é a pessoa que de fato conhece ali o condomínio. E aí a seguradora, ela faz uma inspeção de risco, tá? O que que é a inspeção? Antes de efetivamente emitir uma apólice, a seguradora vai lá, o técnico vai lá no local para inspecionar todo o risco. Então, ele vai fazer toda uma análise daquele local e vai confrontar as informações. O que ele está vendo no local com o que foi informado no orçamento, para ver se de fato as informações estão batendo. Então, Elida, como que eu vou mensurar quanto que vale a reconstrução de um condomínio? Não tenho ideia de como fazer isso. Existe uma tabela, que é o que a gente chama de tabela de reconstrução, tá? E essa tabela, ela é de acordo com a metragem da região, de acordo com o fator da região e a metragem total do condomínio, a área construída. Então, se eu não souber qual é o valor total para reconstruir o condomínio, a gente precisa saber a informação da metragem total e vai aplicar nessa tabela de acordo com essas informações. E aí vai gerar essa informação de valor de reconstrução. E aí isso para fins
de prédio, né? A parte estrutural. E o conteúdo é tudo aquilo que tem lá dentro do condomínio. E essas informações, de fato, quem passa é o síndico, e ele vai, o técnico vai ver no momento da inspeção. Olha, isso aqui bate, isso aqui não bate. Está informado que aqui vale X, mas eu vi que na inspeção vale 2X. Então vamos ajustar o orçamento. Então, quando sair o laudo, que é, né, o resultado dessa análise, a gente vai saber se o risco está avaliado certinho, se está mais, se está menos, se precisa ajustar, tá? Justamente para, se acontecer um sinistro, o segurado não fique com um prejuízo, que ele tenha a indenização proporcional para repor o bem e repor todos os bens de acordo com a situação do sinistro. É assim que funciona. Ok. O Anderson, voltando ao que você comentou lá no início, né? Eu acho que, mais uma vez, os síndicos precisam de bons profissionais de engenharia para auxiliá-lo nessas questões, né? Porque os síndicos, na grande maioria, não têm essa formação e essa informação que as seguradoras precisam para adequar a sua apólice à sua condição, correto? Você falou engenheiro aí, né? Eu acho que são os corretores de seguro, né? Porque isso é uma ciência, né? A gente tem tratado daqui, tudo é ciência. Ciência da engenharia, a ciência de seguro, de apólice de seguro, e nós síndicos vamos aprender tudo um pouquinho, e um pouquinho de tudo, né? A pergunta que eu tinha feito anteriormente é no aspecto de quando é feita uma instalação pelo morador, a responsabilidade que ele tem pelo apólice seguro dele, que ele tem. Agora, o outro contraponto que a gente já entrou aqui para falar sobre isso. E quando a responsabilidade é do condomínio, né, por ser da infraestrutura do condomínio, Hélida, deixar bem claro aqui para os colegas síndicos de que, mesmo que a gente tenha um suporte, né, de um excelente corretor de seguros e que vai assessorar nesse sentido de estabelecer as coberturas, porque eu acho que é uma grande, por isso que eu falo que é ciência, e eu tenho aprendido isso sempre, né? E essa questão de que as coberturas, elas são definidas de acordo com aquilo que pode vir a trazer prejuízo, e não daquilo que originou o prejuízo. Então, quando a gente fala de danos elétricos, cobertura de danos elétricos seria daquilo que é proveniente de um problema elétrico, ou aquilo que é danificado, que são aparelhos elétricos ou também danos eletrônicos, eletroeletrônicos, você tem cobertura para isso. Eu entendo que o mais importante de tudo, né? Você falou de incêndio, que isso é fundamental, não tem como você deixar de ter isso numa apólice de seguro, mas entra as outras coberturas ali, né? Que seriam danos contra terceiros. Independente disso aí ter sido proveniente de um problema, de uma infraestrutura que passou a ser responsabilidade do condomínio, de um carregador lá embaixo, né, feito a infraestrutura por responsabilidade do condomínio, ou até mesmo do morador, do condômino, importante dizer qual que é a cobertura que tem que aparecer lá, que eu acho que isso é importante os síndicos saberem, às vezes até fazer um checklist, dar uma olhadinha na apólice de seguro, se aquela cobertura ela está lá. Qual é a cobertura que tem que estar aparecendo lá? Contra danos contra terceiros, seria a responsabilidade civil contra terceiros, danos elétricos, que tipo de cobertura que precisa ter nessas situações que a gente está tratando aqui, quando é proveniente de um problema elétrico. Aí até o Luiz falou de outras questões que vão ser afetadas por questão essa questão da eletricidade que a gente está falando aqui, né? Outra situação que não é nem um assunto nosso aqui, mas também instalações elétricas que muito se faz aí em condomínios, é a instalação, mais um assunto para trazer aí, tá, Cioto? Instalação de usinas fotovoltaicas e outros equipamentos também que também têm inversores, ok? Também tem inversores, então isso também é um outro equipamento que a gente tem que também ter um cuidado em cima desse negócio. Então, qual seria, Hélida, a cobertura que tem que aparecer? Nós síndicos vamos fazer uma conferência ali, tal, o que deveria ter mesmo para a gente ter a garantia de que vai ter uma cobertura, se porventura houver um sinistro proveniente dessa infraestrutura, desse carregador que foi instalado lá no condomínio. Hélida, só um minutinho antes de você responder ele, deixa eu só fazer uma correção antes. Não só o síndico, mas também as corretoras de seguros também vão precisar de engenheiros com conhecimento técnico na área para poder
se precaver, correto? Sim. Sim, e trocar ideias com síndicos profissionais também, por que não? Porque na hora de colocar para funcionar as coisas, é importante ver, eu até converso com alguns vereadores aqui da nossa cidade, assim, tem coisas que vocês precisam também saber no cotidiano, se aquilo que vocês estão fazendo como uma lei, uma norma, ou o que seja, também saber se isso... no dia a dia, né, isso opera ou não opera, porque tem cada coisa que sai por aí, né, senhor? Cada norma esdrúxula, cada coisa estranha, que nunca ninguém perguntou se realmente aquilo ali vai funcionar. Parece que quem cria essas coisas não mora em condomínio. Parece que é mais por esse caminho aí, né? Pois não, Éder? Verdade. Então, respondendo a sua pergunta, a cobertura que precisa ter, de fato, danos elétricos, tá? Porque os danos elétricos, não só a parte do carregador, tá? Mas a parte de toda a parte elétrica, a rede elétrica, os equipamentos eletrônicos, isso tudo. Se der uma variação de energia, um pico de luz, vai ser dentro de danos elétricos que vai ter o amparo, tá? A partir do momento que um dano elétrico ou qualquer outra situação ocasionou um prejuízo para terceiro, é a cobertura de responsabilidade civil. Então, responsabilidade civil é sempre, toda vez que vê responsabilidade civil, é responsabilidade do condomínio com o terceiro. Então, responsabilidade civil não pode faltar. Isso para as pessoas, para os apartamentos, né? Para a parte. Isso é uma coisa que sempre a gente tem que ter atenção de robustecer justamente essa cobertura, que nem sempre. E outro detalhe, a maioria dos seguros residenciais, que eu tenho seguro residencial, né? Mas você não vê o RC. Você não vê a responsabilidade civil nos seguros, uma coisa que eu também não achei muito interessante. Por isso que esses seguros são baratos, porque ele não ampara danos contra terceiros, contra o meu vizinho. Olha só que problema. Porque não está com a cobertura contratada. A cobertura de responsabilidade civil é o que eu sempre falo, é uma que não pode faltar nunca. Nunca. E aí, no caso do condomínio, para amparar os veículos, é a responsabilidade civil garagista, né? Porque a responsabilidade civil ampara as pessoas, ampara as unidades, ampara os terceiros no modo geral. Mas quando a gente vai falar dos veículos, é sempre responsabilidade civil garagista. Então, Veículos dos terceiros, né? De terceiros, exatamente, porque eles ficam ali estacionados no condomínio, então eles estão sob responsabilidade do condomínio. Né? Então, se acontecer alguma coisa com esses veículos, enquanto eles estiverem estacionados ali, vai ser dentro de responsabilidade civil garagista que vai ser amparado. Tá? Então, é danos elétricos, responsabilidade civil e a responsabilidade civil garagista. São as três coberturas que precisam aparecer para esse cenário. Sim. E aí, até já complementando a sua pergunta com relação às placas solares, né, segue a mesma linha, tá? Porque a partir do momento que, assim como o carregador, a placa solar, a partir do momento que ela é instalada no condomínio, ela faz parte do bem do condomínio. Então, danos elétricos, nós vamos considerar a parte elétrica, os equipamentos, a placa solar, o carregador, os inversores, o kit completo, tá? Então, para esses casos, o que vai acontecer? Não precisa discriminar. Na verdade, vai precisar aumentar o limite de indenização, né? Porque aí o risco acaba aumentando, então precisa de um valor maior para fins de indenização. Então, segue a mesma linha as duas situações, tanto das placas quanto dos dos carregadores. Aí, só complementando o que a Elida falou, essas coberturas de responsabilidade civil e danos elétricos são coberturas, como ela falou, são coberturas opcionais. Agora, só voltando um pouco antes disso, muito importante verificar se a apólice contempla esse tipo de cobertura para carregadores de carros elétricos. Como a gente falou no início do programa, nem todas hoje aceitam esse risco. Então, antes de qualquer coisa, o importante é realmente ver a aceitação da seguradora para esse tipo de risco. Entendi. Luiz. Rapidinho, Elida e Daniel, só complementando talvez uma dúvida minha, a gente tem feito alguns trabalhos, tanto em obras novas, né, quanto as obras existentes,
justamente mitigando esses riscos, né? Reduzindo esse risco. As seguradoras fazem essa avaliação, ou seja, imagina que, hipoteticamente, eu tenho 2 condomínios similares, um está todo lá dentro da norma, tem vários processos de mitigação, tanto esses que eu falei de drenagem, quanto de aparatos para proteger a própria estrutura. Como antes falou, talvez já tenha os splinters, já tenha lá os sensores. Isso gera uma redução de custo na hora da contratação do seguro? Sim, nesse mesmo questionário de avaliação de risco, existe uma parte de sistemas protecionais, né, onde a gente vai informando o que a estrutura, o prédio, ele possui para poder justamente mitigar esses riscos, né, tanto na parte de elétrica, quanto parte de incêndio, quanto parte de roubo. Então, isso tudo ajuda, sim, também no valor final do valor, do preço do seguro, né? Ok. Anderson, teria mais alguma pergunta? Eu sei que o assunto é bastante extenso, eu só queria aproveitar... Uma excelente aula isso aqui, está maravilhoso. Agradeço aos colegas aí que isso me enche de alegria, sair de um ambiente, um momento como esse aqui, com mais conhecimento para poder aplicar lá nos condomínios. Eu só queria tirar uma dúvida. Normalmente com um pouco mais de preocupação também, né, Anderson? Eu volto a falar, eu fico com menos medo, porque o conhecimento ele liberta a gente do medo. E volto de novo a falar para vocês, o desconhecimento que faz a gente ficar inseguro, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, não que a gente vá ser especialista, vocês são os especialistas, mas saber como trilhar e como tratar essas questões, isso é fantástico. Parabenizo, inclusive, né, agradeço a vocês e parabenizo todos os sítios que estão aqui buscando esse conhecimento, que com certeza isso vai fazer uma grande diferença na gestão de vocês. Isso é verdade. É um trabalho de conscientização, né? Sim. É a própria essência da inspeção predial, Hélida. A gente está aqui e o objetivo desse programa é esse, tá? É trazer aos síndicos, trazer a todos que fazem a gestão do condomínio a importância da inspeção predial e da manutenção predial, né? Que está envolvendo tudo isso que a gente está discutindo aqui. Eu só queria, inclusive, dentro dessa ótica de inspeção predial, a gente constantemente faz a constatação de que a norma do Corpo de Bombeiros relativa a para-raios, ela não tem sido atendida, isto é, a grande maioria dos prédios mais antigos, onde a época que ele foi construído se determinava, a norma determinava o para-raio tipo Franklin, não foi atualizado para o gaiola de Faraday, que é importante, que é o que exige hoje, né? Aí eu lhe pergunto, a seguradora ela vai se preocupar com isso? Por exemplo, houve uma fagulha de raio, saiu queimando uma quantidade enorme de equipamentos numa prumada onde o para-raios inadequado não estava dando a cobertura. Vocês, na hora de pagamento do seguro, vocês observam essas questões ou não? Tá? Eu estou perguntando porque constantemente a gente faz a apresentação do laudo e dá essa informação, né? Há a possibilidade da seguradora negar, mas isso é comum ou não? Hélida, você quer responder? É comum, tá? Por quê? Porque a seguradora ela vai avaliar tudo. No momento que acontece um sinistro, quando vai se fazer a regulação, eles vão fazer todo esse levantamento. Se estava a instalação, se estava adequada, se foi algum erro de projeto que potencializou para que o sinistro acontecesse, se foi mau uso, se foi falta de manutenção. Então, isso tudo é avaliado na hora de regular um sinistro, tá? Então, isso pode acontecer, sim, de ter um sinistro negado. Perfeito. Era excelente essa informação, porque a gente repete sempre isso para os síndicos, e os síndicos ficam sempre, mas quem é que vai vir conferir? Eu falei, provavelmente a seguradora, na hora de pagar alguma coisa, vai mandar alguém aqui para checar se aquilo que vocês têm aqui está atendendo a norma ou não. Se não está, né? Da mesma forma que muitos condomínios, não tantos, mas existem condomínios que não estão renovando o AVCB, né? O alvará de funcionamento do bombeiro, né? Está pagando seguro à toa, não é isso? Por exemplo,
Eu recebo muito esse tipo de demanda. E aqui na seguradora, a área sempre solicita o AVCB atualizado. Se tiver vencido, não apresenta nem o orçamento. Sim, Acontece muito. Então, precisa que esteja atualizado, recusa o risco para cumprir as exigências, e aí, depois que tiver atualizado, libera o orçamento. Porque isso aí são situações que potencializam, né, para sim, sem acontecer um dúvida. sinistro. Sem dúvida. Então, acontece de nem apresentar o orçamento. Então, precisar regularizar essas pendências primeiro, para depois liberar o orçamento para poder fechar o negócio, para poder conseguir transmitir uma proposta, emitir uma apólice. Isso tudo também é avaliado no momento de uma inspeção. Antes do seguro ser feito, ser contratado, né, de fato, isso tudo é avaliado na inspeção. Eles olham isso tudo, e aí, caso aconteça um sinistro, toda essa informação que foi levantada na contratação vai ser cruzada no momento da regulação. Ok. Bom, a gente tem muito mais assunto, eu espero que em breve a gente possa estar fazendo um novo programa, mas em função do nosso tempo, a gente já está chegando ao fim. Eu vou dar a palavra a cada um de vocês para fazerem as suas considerações finais, para a gente poder estar encerrando, né? Vai lá, Anderson, começa com você. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por todos os colegas que estão aqui. Foi uma aula, né? Daniel, Hélida, Luiz, Maurício Ceoto. Foi um prazer e vamos continuar aplicando, né, esses conhecimentos aí na nossa gestão condominial. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Pois não, Daniel. Quero agradecer também a oportunidade aqui de participar dessa conversa. Acho muito importante difundir a cultura de seguros, né, no Brasil. Isso ajuda a manter uma sociedade mais sustentável, né, economicamente, mais segura, e realmente foi muito agregador também aqui para mim poder participar com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, Hélio. Quero agradecer a participação, agradecer a oportunidade. Foi realmente uma aula, foi muito bacana trocar aqui com vocês. Foi bastante esclarecedor para mim também, né? Poder ter a oportunidade de conversar com os especialistas aqui, porque eu tenho isso no dia a dia, mas quando você troca com as pessoas que são envolvidas é totalmente diferente, e também foi um aprendizado tremendo para mim, tá? Espero que a gente tenha contribuído bastante aí também para quem está nos assistindo, e coloque em prática tudo que aprendeu, porque essas informações foram muito importantes, muito relevantes. Sem dúvida, Luiz. Bom, aproveitar aí, né, agradecer também muito, uma aula de fato, a gente entende melhor as coisas e cada vez mais a gente vê quanto a edificação é multidisciplinar, né? Talvez o resumo do nosso bate-papo hoje é que, de verdade, os síndicos como o Anderson, de verdade, tem que estar cada vez mais profissional, né, Anderson? Porque, efetivamente, é multidisciplinar. Então, não dá para o síndico não ter, como diz o nosso amigo Jonathan lá, né, senhor? Tem que ter o engenheiro para chamar de seu, vai ter que ter o corretor para chamar de seu, tem que ter o advogado. Quer dizer, o condomínio tem que ter todo aquele aparato de várias disciplinas para chamar de seu, para poder sentar e chegar nesse consenso final. E, como de hábito, mais uma vez aqui, vou finalizar com a frase que eu sei que tira sorrisos do seu outro, mas está repleto aqui o nosso bate-papo de hoje. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Enchemos vocês de cuidado. Espero que em momento nenhum, nem o pessoal da seguradora, nem nós de cá do lado da inspeção, falamos cuidado. Bom, então, mais uma vez, agradecer a todos, Hélida, Daniel, o Luiz, o Anderson, agradecer ao Sérgio Craveiro, sempre, da disponibilidade de estar nos colocando aí para o Brasil inteiro, levando esse material. Lembrar que amanhã, dia 24, nós vamos estar na UFES, no Centro Tecnológico, fazendo uma palestra sobre carregadores de veículos elétricos, né? Eu e o Luiz. Nós estamos levando esse material também para dentro das academias, né? Buscando levar conhecimento, porque é um material novo, exclusivo, ninguém no Brasil ainda fez nada parecido. No próximo dia 7, nós estaremos em Guarapari, na Faculdade de Engenharia e Arquitetura Anhanguera, também fazendo essa palestra. Fizemos outro dia na FAESA, estamos ainda ajustando
agenda com a UVV e a UCL, né? Então, o objetivo nosso é divulgar, e pelo país. Sábado estarei no CONASE Juiz de Fora, no dia 7 de dezembro, lá em Belo Horizonte de novo, e nós estamos realmente levando essas informações a todos, no sentido de informar e deixar todos bastante com o conhecimento técnico necessário, ou pelo menos saber a quem procurar, né? Porque é exatamente isso que o Luiz falou. Se você tem uma dúvida, não sabe responder, e busca um profissional qualificado, você efetivamente vai estar tendo solução para a sua dúvida, né? Então, um grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite.